Sexto ano, vamos à nossa aula do módulo 14, que vai tratar da variação linguística. A variação linguística é um movimento comum e natural que varia principalmente por fatores históricos, culturais, geográficos, etários, que faz referência à idade, né? É o modo que os falantes, ou seja, é o modo que as pessoas se manifestam verbalmente. Esses modos diferentes de falar, do nosso português brasileiros, os estudiosos deram a ele o nome de variação linguística. Observe que nas pessoas da nossa família, nas pessoas às quais nós temos contato, os avós, os tios, as pessoas mais velhas, eles têm uma forma diferente de falar. Assim como os nossos pais têm também um vocabulário um pouco diferente do nosso, né? Eu digo nosso me referindo a vocês, né? Ou seja, essa linguagem ela vai passando por uma modificação e essa modificação é tão natural que às vezes nós nem percebemos como isso acontece. Se você pegar um caderninho de receita da sua bisa, você vai ver que lá eles colocavam assim, ó, uma chávena de açúcar na receitinha do bolo. Chávena é uma linguagem mais arcaica, é uma linguagem mais antiga e para nós significa xícara. Antigamente não se falava cueca, falava-se cerola, né? Então é um vocabulário mais antigo. Anágua nada mais é do que o saiote que as meninas usam por baixo do vestido para ficar mais altinho, para ficar tipo um frufruzinho. Então, esse vocabulário, essa variante linguística, a gente percebe com relação à idade, né? Vocês têm um vocabulário um pouquinho diferente, algumas manifestações linguísticas que são diferentes da que os seus pais têm, da que os seus avós têm, né? Nós temos também uma variante linguística que é aquela que vai de acordo com a situação geográfica. E nós percebemos essa diferença não só no sotaque, mas também com algumas palavrinhas que costumam se diferenciar. Se você observar, o mineiro, ele tem um falar, parece que ele é mais cantadinho, né? Ele fala mais devagar. Ele tem um sotaque diferente, por exemplo, do carioca. Se você observar, nós temos o hábito de falar, eu vou fechar a porta. O carioca já fala, eu vou fechar a porta. Então, essa abertura na pronúncia é uma questão geográfica, é uma questão característica de algumas regiões, de alguns estados. Então, elas mudam. Agora, nós temos também algumas palavrinhas que se diferem na interpretação. Por exemplo, sabe esse banquinho que a gente usa para sentar? Na região de Minas, eles costumam falar tamborete. E o que é tamborete? Tamborete é um banco. Vocês posso levar também em consideração quando a gente, por exemplo, aquele docinho, aquele sorvetinho que vocês chamam de juju. Em algumas regiões chamam sacolé, em outras regiões chamam chup-chup, ou seja, tem uma variante linguística que muda de uma região para outra. Observe, por exemplo, o mineiro, o gaúcho, o carioca, o mato-grossense, eles têm um sotaque diferente. O mineiro usa muito a expressão uai, nós também. Estamos bem próximos aqui de Minas, né? Às vezes a gente até usa essa expressãozinha uai. O gaúcho já é mais característico dele o tchê. E isso são expressões e características regionais. E todas elas precisam ser respeitadas. Por exemplo, aqui em Minas, eles não costumam falar, vou descer do carro e vou lá abrir a porteira. Não, eu vou descer do carro e vou lá abrir a estronca. E o que é estronca? Estronca é a porteira. Então, essa variante, essa forma das palavrinhas variarem, esse sotaque diferente, é uma variante linguística. É uma variante linguística regional. É uma variante linguística geográfica, que muda de acordo com o local que a pessoa mora. Voltando a falar ainda com relação à idade, nós temos essa variação, porque algumas pessoas, né, mais velhas, elas às vezes têm um pouquinho de dificuldade de compreender algumas expressões que são usadas pelos jovens com uma abordagem que seja diferente.
Mesmo porque vocês usam muito a função, assim, da linguagem através de metáfora, né? O que é a linguagem através da metáfora? A gente não tem o sentido denotativo, que é o sentido de verdade, e a gente tem o sentido conotativo, que é o sentido figurado. Quando eu digo para você assim, nossa, esse jovem tem um coração de ouro, você sabe que a matéria do coração dele não é o ouro, mas ele é uma pessoa infinitamente boa, gentil, generosa, e que isso faz com que ele seja considerado uma preciosidade. Então, essa forma de metáfora que nós empregamos, às vezes pode trazer uma certa dificuldade de compreensão, né, dentro das nossas expressões. Nós temos também as variações de registro. O que eu preciso deixar bem claro para vocês? Nós temos o registro coloquial, que é o que nós chamamos de linguagem informal, né, que é aquela que é fora da norma culta. Vou te dar um exemplo. Eu digo assim, ó, cara, a gente achava o maior legal jogar a conversa fora. Então, essa expressão é um registro coloquial, é uma linguagem informal. Agora, eu vou usar essa mesma frase dentro do registro formal. Nós apreciamos muito conversar. É a mesma coisa. A primeira que eu citei para vocês é a linguagem formal. A segunda que eu comentei com vocês já é a linguagem formal. Agora, o que nós temos que levar em consideração? Qual a linguagem que nós devemos usar? É a linguagem formal. Agora, o que nós precisamos levar mais em consideração ainda? É respeitar as diferenças regionais, é respeitar o falar de cada um, é respeitar a forma com que as pessoas falam e expõem as suas ideias, porque às vezes uma pessoa a qual você esteja conversando não teve a mesma oportunidade de você, que você teve, de estudar, né, de ter os seus conhecimentos ampliados, de fazer uma boa leitura, de ter um vocabulário que seja requintado. Então é importante ressaltar que o respeito precisa existir. Outra coisa, ninguém fala errado. Errado ninguém fala. Às vezes as pessoas podem não falar de acordo com a gramática normativa. Errado seria se eu falasse algo para você e fosse totalmente incompreensível. Mas, se eu falo com você, não uso a norma culta, uso uma variante talvez assim totalmente diferenciada, você vai entender o que eu estou falando para você. A única coisa que você precisa prestar atenção é que você não pode desvalorizar o falar das pessoas. Nós temos várias músicas sertanejas, porque o sertanejo raiz é aquele que traz para nós as músicas sertanejas, que são músicas raízes, tá? Menino da Porteira, a primeira versão de Menino da Porteira, eles falavam quando o menino estava lá sentado, esperando tal, a passagem dos boizinhos, mas se você pegar a versão original, você vai ver que a linguagem é uma linguagem totalmente rural, das pessoas que moram no campo, que talvez não tenham tido, né, a oportunidade de ampliar seu vocabulário. E isso não significa que esteja errado, só não está de acordo com a gramática normativa, tá? Tem uma música também que ela diz assim: quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu por que tamanha judiação. Observe que na versão original, quando olhei, não significa que esteja errado, só não está de acordo com a gramática normativa. Esse falar tem que ser valorizado porque é uma variante linguística do sertanejo, né, do caipira, daquele que mora lá no interiorzão ou fora ainda, que ele não tem condições de ter um acesso à leitura, a estar melhorando o seu vocabulário, mas enfim, ele não fala errado, ele só não fala de acordo com a gramática normativa. É deselegante da nossa parte quando alguma pessoa fala alguma palavra que gramaticalmente não está correta, você já repetir, não é assim que fala, isso está errado, né? Não, você pode fazer com que a pessoa perceba a forma correta, voltando no assunto, repetindo a mesma palavra da forma correta, sem ter que chamar atenção para essa pessoa de que ela falou errado, porque errado ela não falou. Ela não falou de acordo com a gramática normativa, tá certo?
A variedade da língua considerada apropriada para o ensino e o uso em situações formais, é claro que é a norma padrão, é claro que é o registro formal. Por quê? Porque é por isso que nós estudamos, nós melhoramos o nosso vocabulário, nós melhoramos a nossa forma de falar. Né? Você não vai produzir um texto usando palavras assim deselegantes, de cunho pejorativo, mal colocadas, concordâncias inadequadas. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque você já estudou e você sabe que não é o ideal, tá? Mas se alguém falar com você dessa forma, você precisa respeitar. Então, o que nós vamos ter como noções básicas do que nós estudamos, tá? Que as variantes linguísticas é uma forma que resulta da variação linguística, seja ela geográfica, regional, etária, né? Das pessoas, ou seja, o modo de falar. Essa variação linguística está totalmente associada ao papel social das pessoas, ou seja, ao seu maior ou seu menor conhecimento linguístico, ou seja, conhecimento da língua portuguesa. Falei também para vocês que vários fatores determinam essa variante. A região onde mora, né, a idade da pessoa, o conhecimento linguístico, a norma que ele usa, padrão ou norma coloquial. E que a nossa norma padrão é a mais apropriada para o ensino da nossa língua materna. Então, nós temos que aprender de acordo com a norma culta. O preconceito linguístico não pode acontecer. Nós não podemos desprezar o falar de outras pessoas. Cada um tem o seu conhecimento de acordo com aquilo que conseguiu adquirir. É elegante dizer para uma pessoa que ela está falando errado, mas você pode ajudá-la repetindo a palavra de forma correta, sem constranger. O preconceito linguístico nada mais é do que uma discriminação. Então, isso não pode acontecer, tá certo? Nós temos que respeitar aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, talvez não tenham tido a oportunidade de ter acesso a uma educação escolar. Então, a forma como ela fala é a forma que ela traz do conhecimento, como se fosse um conhecimento assim, que já vem com essa pessoa de longa data. Não foi um conhecimento que ela adquiriu dentro de uma escola. A língua representa a identidade de cada povo. Então, por exemplo, nós temos essas marcas de experiência de vida, né? Nós temos que respeitar essa diversidade linguística, o modo do mineiro falar, que é o modo mais cantadinho, o carioca, ele já costuma puxar um pouquinho o R, né? O paulista, ele já fala um pouquinho mais rápido, né? Mas isso tudo, o gaúcho, então, nem se fala, a gente percebe uma diferença significativa, eles falam muito rápido, a gente tem que prestar bastante atenção para poder compreendê-los. Mas isso tudo deve ser respeitado, porque tudo isso é uma diversidade linguística, certo? Espero ter sido clara. Nós vamos estar nos encontrando nas nossas aulas, né? Para poder estar discutindo mais um pouquinho sobre esse assunto e as propostas que a nossa apostila traz sobre as variantes linguísticas, sobre a variação linguística, o modo de falar de cada um, certo? Moçada, fiquem bem. Um beijo grande. Saudades.